Só temos mais essa semana para convidarmos nossos amigos, vizinhos, pessoas desviadas, pessoas não desviadas, para estarem conosco no próximo final de semana, sábado e domingo. Eu tenho certeza, pelo que nós conhecemos, que quem não vier sábado, vier só domingo e ouvir os comentários de sábado, puxa, por que eu não vim? Então, para que isso não aconteça, faça um esforço, programe-se. Ah, pastor, mas eu sinto que eu vou estar com dor de cabeça no sábado, porque todo sábado eu tenho. Então, na sexta você toma Neosaldina, faz alguma coisa, estou falando sério, programe-se, porque não é todos os dias que o pastor Lincoln pode estar conosco. Aliás, tem 2, 3 anos que ele não vem, e é uma benção. Os irmãos vão depois me dizer se gostam ou não, né? Eu tenho certeza que vão gostar. E hoje à noite estaremos com os missionários, como mostrou ali. Vamos envidar esforços. A data que eles tinham é essa, prejudicado por um feriado grande, né? E o pessoal reclama que está sem dinheiro. Bate um feriado, todo mundo viaja. Não estou dizendo que da igreja não, o povo. Ponte ontem não dava nem para andar. Se bem que a ponte não é para andar, é para o carro andar. Mas enfim. Mas vamos fazer esforços de ligar para alguém hoje. Vamos encher a igreja para ouvir os testemunhos e o ministério, o trabalho dos irmãos Gabriel e Isabela, missionários. Tendo dito isto, vamos ouvir a palavra? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33, versículos 12 a 15. Esses versículos serão colocados apenas para servir de base. Eu não vou pregar no contexto ali ou sobre o texto ali que Moisés está falando com Deus, mas, na verdade, no sentido da importância da presença. Moisés argumentou diante de Yahvé: tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faças sair daqui. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nos colocando diante de ti para que tu fales conosco. Senhor, eu peço uma palavra vinda do teu coração para o nosso. Não leve em conta, Senhor, as nossas falhas. O teu povo precisa, nós precisamos, eu preciso da tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Que haja manifestação do teu Espírito no nosso meio. Que haja cura, que haja libertação, que haja salvação nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Colocamos como título Poder ou Presença, e hoje eu estava ali sentado e orando, e se eu não tivesse mandado antes o título, eu mandaria um título assim, O Engano do Poder, ou O Poder que Engana. Vamos entender isso. Muitas vezes nós estamos pensando que estamos fazendo a coisa certa e estamos deixando a coisa mais certa ainda para ser feita. Poder ou presença? Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés, antes de ir lá buscar o povo que Deus mandara lá no Egito, ele queria saber quem que ia falar com o faraó. Disse: não, você, mas eles não vão me ouvir. Ainda mais o passado que eu tenho lá. Eles não vão acreditar em mim. E o Senhor disse: diga para ele que o eu sou te enviou. Ele vai, tira o povo, e agora já o povo
reclamão, esse povo de Israel, mas tanta murmuração, e já estavam quase apedrejando Moisés pelas coisas que eles achavam que tinham que acontecer e não aconteciam. Num dado momento, entra nesse contexto Moisés mostrando a Deus que a presença dele é a coisa mais importante. Eu quero falar nesta manhã sobre poder e presença. Eu preguei recentemente sobre a primeira parte, por que algumas pessoas que nós, às vezes, até sabemos que não tem uma comunhão íntima, não tem um processo de santidade com Deus, por que Deus usa essas pessoas? Como é que Deus usa essas pessoas? Às vezes, com manifestações de cura, etc. e tal. Mas, baseada na pergunta de uma irmã essa semana, que ouviu essa pregação e tal, e ela estava com outro vídeo, e ela pediu o esclarecimento ao pastor. Aliás, irmãos, este é o correto. Quando nós temos uma dúvida, você não está proibido de ver nenhum tipo de vídeo na televisão, sobre pregação, naturalmente. Aliás, nem o outro você está proibido, né? Você pode ver o que você quiser, não deve. Mas, então, quando você tiver uma dúvida, procure a sua liderança, o seu líder de casais, e se você não tiver a sua resposta respondida, aí nós vamos procurar outras formas para que aquilo não perdure na sua mente como uma dúvida e etc. Por quê? Porque é comum nós termos interpretações, linhas diferentes. Então, nós vamos hoje fazer uma comparação entre poder e presença, e vamos dizer como é que a Igreja Shalom ensina. A Igreja Shalom não ensina por orelhada, porque decidiu ensinar assim. A Igreja Shalom ensina dessa forma que nós vamos falar, porque nós temos estudado a palavra de Deus, nós temos lido comentaristas, nós temos pesquisado, e há uma corrente muito maior que tende para esse lado que nós falamos. O que é o poder de Deus? O poder de Deus é algo que pertence somente a Deus. O poder de Deus pertence a Deus. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Está lá em Mateus 28, 18. Uma outra passagem que chama a atenção está em João 3, 27, se quiser publicar esta. Diz assim: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ninguém adquire de si mesmo o poder. Esse poder, chamado poder de Deus, poder para um monte de coisa que nós vamos ver, ninguém adquire de si mesmo. Eu resolvi, eu quero ter o poder. O poder pertence a Deus. O poder tem objetivos definidos. Por exemplo, curar. Eu uso o poder. Deus me deu o poder, eu oro, a pessoa é curada. Libertar, transformar vidas, fazer milagres, fazer maravilhas. 4. O poder não necessariamente santifica ou salva a quem o exerce. Então, o fato de eu pregar e exercer o poder para curar não significa dizer que automaticamente eu serei santificado. Em muitos casos, eu fico ensoberbecido. São manifestações que são ditas, a gente pode dizer, como manifestações exteriores. Não é manifestação que não é do coração, não é isso que eu quero dizer. São manifestações que nós vemos. Você ora, vê uma pessoa curada, ou você não vê, percebe que foi, ou amanhã sabe que foi. Uma pessoa que é liberta, mas a libertação é espiritual, é interna, pastor. Sim, mas todos viam que o endemoniado gadareno era uma pessoa totalmente endemoniada, e depois viram nele, embora não entrasse dentro do coração dele, viram nele uma pessoa mansa, uma pessoa sentada ao lado de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus. Mas o poder é algo
que parece que fascina mais. Por quê? Porque apresenta às pessoas algumas manifestações que encantam, primeiramente, aos olhos. Faz bem ao ego de alguns, embora não devesse ser assim. No Novo Testamento nós encontramos exemplos disso, as pessoas oferecendo aos profetas, aos apóstolos, quanto é que você quer para me dar isso daí, porque vocês têm? Porque fascina. Imagine, hoje não é diferente, quantas pessoas correm atrás de bênçãos, e você não deveria correr atrás de maldição mesmo, de bênçãos, mas só pela bênção, e endeusam, idolatram as pessoas que muitas vezes estão fazendo maravilhas no nome de Jesus, mas não têm a presença de Jesus. Como é que pode ser isso? Ele pode ser exercido então por alguém que de repente não esteja com uma vida reta diante de Deus? Pode. Por quê? Porque Deus não pune as pessoas que vão receber por conta daquele que está ministrando sobre ela. Imagine se alguém vem aqui hoje, nós não estamos sabendo, e se eu sei que ele é um pecador, eu não vou deixar ele subir ao púlpito. Mas se nós não sabemos, e ele vem e prega, e você de boa fé, e está aqui, e ele está falando, crê no Senhor Jesus, e você vai ser curado, quem quer ser curado, levante a mão, e tal, aí Deus lá disse assim, não vou curar só de pirraça, porque quem está falando para ser curado, não está com a vida perfeita diante de mim, e por conta disso eu vou punir toda a igreja. Que Deus é esse? Estão entendendo? O poder faz de nós, preste atenção nisso, apenas um instrumento. E você pode deixar de ser depois, se desviar. O poder, quem decide dar a você, é Deus. Ele decide, eu vou te usar. E ele usa, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Mas e a presença de Deus? A presença de Deus é feita para nós. Ele sempre desejou ficar entre nós. No Antigo Testamento, quando Deus orienta Moisés para construir o tabernáculo, era uma prova inequívoca de que Deus queria estar entre o seu povo. A coisa que Deus mais quer é estar entre nós. Deus tem anseios de habitar em nós. O apóstolo Paulo diz, e a Bíblia nos mostra isso claramente em outros textos, que nós somos a morada do Deus Altíssimo. Isso não significa dizer que toda pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador é morada, mas ele está para ser morada. Quantos entendem isso? Você está habilitado a ser morada. Outra coisa interessante, que é algo interno que se manifesta primeiramente dentro de quem recebe. Aí você começa a entender como é que tem pessoas que às vezes estão ali manifestando o poder de Deus e tal, e cura, e pessoas, e logo depois você vê essa pessoa cometer um ato completamente diferente ou não condizente com aquilo que ele estava pregando. Vocês já viram isso? Já viram ou não viram? Amém ou não amém? Amém. Mas a presença não, era coisa interior. Então, quando ela entra na pessoa, ela faz um montão de coisas que nós vamos ver algumas aqui. Então, ao contrário de quem só exerce o poder, a presença promove grandes mudanças em nossa vida. A presença do Senhor quebranta-nos. O poder, de repente, eu posso estar orando e vendo várias pessoas sendo curadas. Se eu não tenho a presença de Deus, eu posso me emocionar. Eu posso ficar feliz, eu posso sentir uma alegria muito grande. Mas eu já vi casos de que passa daquilo ali, a pessoa que ministrava e viu através de si Deus operar,
sentado 1 hora depois para jantar conosco em alguns lugares e tal, e parecia outra pessoa. Primeira coisa que a presença de Deus faz, Ele nos quebranta. O que é isso? Ele quebra o teu ego, Ele amolece, Ele amassa o teu barro, Ele prepara você para uma série de coisas que Ele precisa que aconteça na sua vida. A segunda coisa que Ele faz, Ele transforma-nos. Ela transforma-nos. Primeiro, quebranta-nos. Porque se eu estou quebrantado, eu estou pronto para ser transformado. Transforma-nos. Quantas pessoas que têm o poder de Deus, eu digo têm o poder de Deus, que Deus usa para o poder, não são transformados. Há uma explicação, viu, irmãos? Eu estou fazendo uma comparação, por que pode ter isso, pode não ter aquilo. É impossível uma pessoa que tem a presença de Deus não sentir sede, fome de santificação. É impossível. A pessoa que tem a presença de Deus, ele tem algo diferente, ele chora mais. Opa, então eu conheço uma pessoa que chora muito, ele tem a presença de Deus. Às vezes ele é inseguro, chora mesmo, medroso, chora à toa. Não, mas a presença de Deus transforma isso na gente, tira uma dura cerviz, um coração empedernido e coloca em nós um coração de carne. A palavra de Deus diz isso, eu colocarei em vocês um coração de carne. A presença de Deus, além de quebrantar-nos, transformar-nos e nos dar uma sede maravilhosa de santificar-nos, Ele transborda-nos, a presença transborda-nos. Como é que você pode olhar para uma pessoa e dizer assim, essa pessoa, esse homem, essa mulher é uma mulher de Deus, pelo milagre que ele faz ou pela presença? Caminhando com ela, muitas vezes ela não está fazendo milagre nenhuma, está no dia a dia, está cozinhando em sua casa, está lavando roupa, está trabalhando, não pregou o evangelho 1 minuto, 1 semana, e você vê, essa é uma pessoa de Deus, porque a presença transborda-nos. Tem um corinho que diz isso, né? Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. E quando Ele vem, Ele quebranta-nos, depois Ele transforma-nos, consome-nos, transborda-nos. Mas olha que coisa interessante, a presença de Deus nos concede poder, mas o poder não necessariamente concede a presença. Quantos estão entendendo? Por quê? Se Deus habita em mim e a presença dEle é firme em mim, tudo que acontece em mim é Ele quem dirige, é a presença. Então a presença de Deus nos concede o poder. Pastor, mas então o poder que nós estamos falando, de repente a pessoa não está fazendo pela presença? Sim, pode ser. Mas o que vai me dizer se é ou se não é quando eu vejo a vida da pessoa e eu digo, não, a presença de Deus não está ali, porque Deus não coaduna com o pecado, Deus não coaduna com a escuridão, Deus não gosta das coisas que são do mundo, e se eu, a despeito de ter evangelizado, de ter pregado, de ter feito o poder de Deus descer num lugar, e de repente eu estou com uma vida não condizente de tudo aquilo que eu tenho pregado, eu não tenho a presença, não pode ter, porque Deus não está neste lugar. Então a presença nos concede poder, mas o poder nem sempre é sinal de presença, nem sempre, pode ser e pode não ser. Por isso, irmãos, que essa é uma dúvida que perdura ainda, não sei se aqui na igreja ainda tem muita gente que tem isso, mas a gente já bateu bastante nessa tecla, mas é uma dúvida. E as pessoas às vezes não avaliam o problema, dizendo, fez poder, mas ele tem um problema. Não é o problema, estou falando da presença, porque a presença de Deus na nossa vida também não tira-nos de passar por problemas, amém ou não?
Eu creio que alguns, hoje em dia, se vivessem na época de José, já tinha uma comissão lá de presbíteros indo na casa de José. Vamos ver o que está acontecendo com esse camarada. Esse camarada desviou. Porque ele era o servo do Deus Altíssimo, o pai falava, de repente o cara é vendido, vai para o buraco, agora vai vendido, agora está lá. Agora já recebemos aqui notícia pelo Facebook, que ele não é mais o mordomo-chefe da casa de Potifar, agora já foi preso. Alguma coisa ele aprontou. Não, quem aprontou tudo foi Deus. Porque a presença de Deus não diz que nós não passaremos por problemas. Porque problemas aos olhos dos outros podem ser tratamento e treinamento aos olhos de Deus. Quantos estão entendendo até aí? Digam amém. Por isso, irmãos, é possível acontecer isso. Alguém que não tem uma vida certa com Deus, pode, porque Deus é quem dá o poder, e Ele olha assim, se não tiver ninguém, porque Deus, se não tiver quem clame, as pedras clamarão. Ele dá o poder para a pedra, Ele dá o poder para a mula, Ele dá o poder para quem quiser. Não dá a entregar, pronto, é seu, eu vou virar as costas, mas Ele usa qualquer, deixa eu te dizer, meu irmão, até o diabo está sob o controle de Deus. O ímpio está sob o controle de Deus. Não há hipótese de você, se precisar ser abençoado e não tiver ninguém, Deus usa um ímpio para te abençoar, porque é Ele quem abençoa, é Ele quem vai fazer as coisas. Então o poder vem dEle. Agora a presença muda muita coisa na nossa vida. E uma das coisas que muda na nossa vida é que nos faz ter o desejo de sentir a presença. Então, assim como no poder quem decide é Deus, na presença quem decide é você. Uau! É você quem diz. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entro. Se alguém não ouvir, eu arrebento a porta e entra assim mesmo. É esse o versículo? Não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Abrir a porta. Isso é uma decisão sua. Por que Jesus não entra? Porque a chave da porta ainda está com você. Mas depois que ele entra, ele faz a diferença. Então quem decide sobre a presença é você. É você quem escolhe. Hoje eu quero ir por um culto, por exemplo, de consagração. Não estou dizendo de hoje aqui não. Hoje eu quero ir para o monte. É você quem decide. Ninguém tem o direito de te obrigar. Ele pode convencer você, mas direito não. E Deus não é aquele que violenta a vontade de dizer assim, olha, eu vou entrar na sua vida, queira você ou não, e acabou a conversa. Mas eu não quero, mas eu vou querer e acabou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu vou entrar na sua vida. Não, Deus não faz isso, irmão. A presença dEle na minha vida e na sua vida, nós é que temos que buscar. Senhor, venha a Tua presença sobre mim. Vem o teu reino. Quando você disser, eu quero a presença de Deus se manifesta na sua vida. Já o poder, você pode até pedir. E ele olhar e dizer, você não merece não, mas eu estou precisando abençoar o irmão ali, e eu vou usar esse camarada aqui para abençoar. E depois ele deixa ele para lá. E aí, meu irmão, você vai entender claramente aquele versículo tão famoso entre nós. E no último dia, virão aquelas pessoas e dirão assim, depois que o Senhor os afastá-los e colocá-los de lado, e para não entrarem no céu, e eles dirão, mas Senhor, em teu nome, eu curei enfermos. Verdade, no nome dele, porque o poder era dele. E é um detalhe importante, o poder, você não pode chegar para a pessoa assim, eu te curo agora, sara agora. Não vai acontecer nada. Mas eu te curo em nome de Jesus, mostra que o poder está em você, mas não é seu, é no nome de Jesus. E as pessoas dizendo, mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz isso e isso. E ele disse assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, nunca vos conheci. E para que os irmãos saibam, Jesus não está dizendo assim, eu não sei quem é você. Não, porque a Bíblia diz que Ele nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa mãe. Salmo 139.
Esse conheci aí, o original, a raiz disso aí quer dizer assim, eu nunca tive intimidade contigo. Você pensa que teve comigo, mas eu não sou um Deus que se deixa escarnecer. Então o Senhor me usou de gaiato? Não, você se fez de gaiato. E agora, para fechar essa palavra breve que eu queria trazer, a presença de Deus produz o maior milagre. Você já imaginou, meu irmão, você passar 30 anos do seu ministério, 40 anos do seu ministério, curando pessoas, trazendo pessoas para Jesus, libertando pessoas, e chegar lá na hora ouvir de Jesus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo? Senhor, mas não tem um segundo turno aí? Não tem. Já está decretado, você vai para o inferno, estava escrito. Aí você diz assim: puxa vida, mas eu perdi tanto tempo. Aí ele vai dizer: você perdeu. Esse é um diálogo que eu estou lendo nas entrelinhas. Mas você perdeu tempo porque você quis perder tempo. Você achou que estava fazendo alguma coisa interessante, estava para os outros, mas para você não estava. Sabe por que você não estava? Porque só quem pode fazer por você sou eu e não você. Para os outros você pode, mas para você não pode. Como é isso? Sim, para fazer por você, você precisa da presença. Se você tivesse pedido a minha presença, por isso que o Davi disse no Salmo 51, não retires de mim, o quê? O teu Espírito, não é? A tua presença. Não retire de mim a tua presença. Ele não está falando assim: então retirei o Espírito Santo da vida da pessoa. O Espírito Santo, Deus deu, Deus tirou. Não, ele não faz isso, irmãos. Porque o tempo todo, até o final, ele tem que estar com você para te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Mas quando ele disse isso, ele quis dizer: não retire de mim a tua presença. Eu estou lascado sem a tua presença, Senhor. Volta aqui em Moisés. Eu vou mandar um anjão, não é um anjo não, um anjão. E no capítulo, não precisa abrir, mas no capítulo 22, porque essa é a conversa segunda, mas lá ele disse o que o anjo ia fazer. Ele vai, ele é forte, ele vai arrebentar, só fica prestando atenção nele, e o que ele falar você vai fazer. E agora Moisés disse assim: não quero saber de anjo, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu quero ficar aqui. Aonde? No deserto. Então a presença produz milagre maior. Qual é? Salvação. Amados, eu não estou aqui fazendo apologia a não pregarmos para as pessoas serem curadas. Não estou fazendo apologia. Vamos deixar de lado esse negócio de orar pelas pessoas serem libertas, curadas. Não estou fazendo. Ao contrário, devemos fazer. Mas estes sinais seguem aos que creem. E o crer, como eu já disse aqui no Novo Testamento, tem o sentido de participação de vida. O que é isso? Se eu participo da vida com Jesus, Ele está presença na minha vida. Quantos entenderam isso? Eu entendi agora tudinho. Então, qual o maior milagre? A salvação. Pode ser que nós estejamos buscando a presença, achando a presença de Deus, e para nós estamos usando a presença de Deus que agrada as pessoas, onde eu liberto aqui, eu curo ali, e são importantes. Mas estou me esquecendo de buscar a presença verdadeira de Deus, que entra dentro da minha vida, faz uma transformação, e ainda que eu não consiga fazer uma ou outra coisa, ainda que eu não consiga curar nem a mim nem a outros, a minha salvação é que está em jogo, por isso ela é a mais importante. Porque o que te leva ao céu é a presença. E o que te leva ao inferno? A falta da presença. Eu poderia ficar aqui, deveria, mas eu queria que você meditasse sobre isso. A presença é algo que começa uma relação íntima de Jesus com você e você com Jesus, e não termina até que Ele venha e te busque. Aí você não precisa, porque Ele estará lá em presença. Ele não estará dentro de você, mas ao seu lado, junto, você vai vê-lo e vai conversar com Ele. Quando você entende isso? A presença de Jesus é um caminhar com Jesus.
O caminhar com Jesus é mudança de vida, devagarzinho, devagarzinho. Eu vi um pregador há muitos anos, eu era um jovem, solteiro ainda, e ele pregou dizendo, ele deu uma ilustração, e ele disse que quando a presença de Jesus vem na nossa vida, ele nos pega de surpresa, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós, ele nos pega de surpresa, por exemplo, e entra na vida de um mentiroso. Pastor, não, mas a presença de Jesus não pode entrar na vida de um mentiroso. Aí, irmãos, eu acho que pode e afirmo que pode, é meu ensinamento, é o ensinamento da Igreja Shalom, eu vou te dar a base bíblica. Se eu não chamo a presença de Jesus para entrar em mim e mudar, eu tenho que ter outra presença para mudar. Não vou nem falar da presença do inimigo, vou falar da minha própria. Eu me mudo, ninguém pode se mudar. A presença de Jesus, quando ele entra, ele diz que entra na minha vida do jeito que eu sou, mas com a presença dele, ele muda meu jeito de ser. Por isso que alguns às vezes ficam assim impressionados, como é que o pastor batizou uma pessoa que ainda tem alguns pecados? Obviamente, irmãos, tem coisas que nós não podemos batizar, por isso ele faz umas aulinhas entendendo o plano da salvação. Os irmãos estão entendendo. Mas, pastor, eu tenho um problema que eu quero me ver livre dele. Pastor, eu já fiz de tudo, já fiquei em cima de caroço de milho, ajoelhado, já fiz de tudo. Não consigo, pastor, não consigo, porque você precisa da presença. Mas eu quero, pastor, eu quero, então eu vou te batizar, porque o batismo é o início, não o fim. O batismo é um sinal externo de que você está avisando a todos que eu quero mudar de vida, quero a presença. Então eu diria que os milagres preste atenção, quem puder escrever isso, escreva, hein? Os milagres e manifestações de poder são escolha de Deus. Amém ou não amém? Ah não, pastor, eu pedi a Deus para me curar. Não, você pediu, mas a escolha é dele. Irmãos, essa pregação pode desviar para tantos lugares bons ainda, fazer tantas ramificações. Por isso que às vezes nós não entendemos por que eu estou pedindo e por que não foi curado. Porque tem uma escolha de Deus, ele tem propósito em tudo que ele faz. Então eu vou repetir a frase do filósofo Isaías Mendes. Essa é minha mesmo. Os milagres e manifestações de poder são escolhas de Deus. E ele usa quem ele quer, como lhe apraz. 1 Coríntios 12, 11. Já a presença é uma escolha sua. É você quem escolhe. Eu quero ter a presença de Deus na minha vida. E quando ele entra na sua vida, ele vai fazendo assim, ó, tudo escuro. Aí ele vai aprendendo, acendendo. Ele vai acender uma luz aqui, acende outra aqui, acende outra aqui. E ele vai devagarzinho, entrando em compartimentos. Porque se ele acender tudo, você cai do cavalo. E não tem nada a ver com Saulo, porque Saulo não caiu do cavalo. Saulo caiu no chão, mas na Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, né? A gente cai do cavalo, você fala, a gente se dá mal, porque a luz é muito forte. Isto é santificação que a presença produz, como a pastora ensinou hoje aqui de manhã na consagração. É gradual, é degrau por degrau, é pôr a mão no arado e não olhar para trás. Olha a minha mão aqui, ó. Lá vou eu, ó. O que vocês viram na minha mão? Não viram? Vou fazer para o lado de cá. O que vocês viram na minha mão? Um arado? Vocês viram desviar, meu irmão. Já disse que eu tinha um pastor, muito amigo nosso, já falecido, pastor Davi. Aquele dia eu percebi que eu era Saulo.
Ele foi dirigindo uma Kombi até Resende, levando um grupo de irmãos da Metodista. Nós fomos lá pregar lá. E ele, dirigindo a Kombi, ele virava para conversar com os irmãos. Irmão, está tudo bem atrás, a Kombi. E eu falei, Jesus, pastor, olha para frente, deixa que eu dirijo aqui atrás. É só uma brincadeira, né, irmãos? Mas tem pessoas que fazem assim. Tem outros que vão mexer no celular, né, pastora? Vão mexer no celular se o carro sair da estrada. A presença de Deus diariamente vai tirando arestas, vai acrescentando coisas boas. Quantos entenderam essa palavra? Eu não posso encerrar sem perguntar assim, primeiro, quantos entenderam a diferença de poder de Deus e presença de Deus? Levante a sua mão. Quantos agora, em sã consciência, isso eu não vou pedir para você levantar a mão, estão dizendo, Senhor, eu achei que eu tinha a tua presença, mas eu acho que eu não estava muito ligado nisso, eu preciso da tua presença, eu preciso da tua presença. E aí, irmãos, nós ficaríamos até amanhã. A presença tira o medo, a presença nos dá conforto, a presença nos dá força, a presença nos dá autoridade, porque quando nós vamos falar, Ele fala por nós. Eu quero orar por você agora, meu amado e minha amada, e perguntar, nós vamos ficar de pé agora, eu vou perguntar se há alguém nesta manhã aqui, que quer, eu vou facilitar para você não ficar assim, o pastor vai pensar que eu não tinha presença, meu Deus, e agora que vergonha. Não, quer mais a presença de Deus. Quer mais, eu quero mais. Ou se você não tem presença nenhuma, porque você não tem feito o que Deus manda, você precisa da presença inicial de Deus. Chama-se aceitar para a salvação. A salvação vai começar agora. Ele te dá dizendo assim, está salvo. É isso que quer dizer, está registrado. Eu estou na tua palavra. E agora eu vou andar contigo para você não desviar e eu ter que chegar lá no final e dizer para você, você expulsou o demônio, fez isso, mas eu nunca te conheci. Então, para evitar isso, eu vou andar com você, caminhar com você. Se há alguém assim, nesta manhã, que precisa de uma oração, para a presença de Deus se manifestar na sua vida e tirar todo o medo, toda a tristeza, todas as indefinições, de tudo de ruim, sei lá mais o que você anda perguntando a Deus, que só a presença dEle pode satisfazer, você vem aqui à frente, eu vou fazer uma oração de 3 minutos, sobre a sua vida, presença. Senhor, eu quero presença. Se você quer a presença de Jesus, quem sabe você nunca mais vai ter essa oportunidade.